Boa noite, meninas! Eu voltei hoje aqui para continuar conversando com vocês sobre fundos de investimentos. No vídeo passado eu dei algumas dicas, expliquei algumas coisas que são importantes vocês saberem sobre fundos de investimento. E agora eu vou dar algumas dicas de como eles funcionam. Como eu já havia conversado com vocês, os fundos de investimento são ótimas opções para quem não tem muito tempo, para quem não tem tempo de ficar estudando e se aperfeiçoando para comprar ações, ou mesmo títulos de renda fixa ou outros papéis que estão no mercado. O próprio gestor do fundo, ele se encarrega disso. Ele faz todo o estudo, todo o acompanhamento e você só coloca seu dinheiro lá. E o seu dinheiro vai ser trabalhado dentro desse próprio fundo. Vamos começar falando sobre fundos de renda fixa. Os papéis de renda fixa, eles podem ser de três formas. Ou eles são pós-fixados, ou eles são pré-fixados, ou eles podem ser atrelados à inflação. É importante se atentar nisso na hora de investir no fundo, porque o fundo ele pode ser tanto passivo, que ele acompanha um índice. Então, por exemplo, o CDI, que é o índice que mede geralmente, né, os papéis de renda fixa, quando ele é passivo, ele acompanha o CDI. E quando ele é ativo, ele busca superar o CDI. Então é importante você ver isso, porque geralmente quando o fundo é ativo, ele tem um risco maior do que o fundo que é passivo. Nem sempre quando você investe no fundo de renda fixa, quer dizer que você está investindo em um fundo super conservador. Tem alguns fundos de renda fixa que têm o risco até maior do que os fundos multimercados. Então é bom se atentar a isso, tá? Os fundos de renda fixa pós, eles são ótimos para ser usados como fundo de emergência. Sensacionais, porque eles têm uma liquidez rápida, a rentabilidade não é expressiva, porém ele tem uma liquidez rápida que você pode sacar para você usar numa emergência ou numa oportunidade em outro tipo de investimento mesmo. Geralmente os fundos de renda fixa, eles têm uma taxa de administração menor e poucas vezes são cobradas a taxa de performance deles. Agora vamos conversar um pouquinho sobre fundo de ações. Esses fundos são super procurados. Muitas pessoas querem entrar nesse tipo de fundo porque não tem tempo de ficar escolhendo ações ou fazendo análises das empresas. Então, nesse fundo, o próprio gestor faz essas análises, escolhe as ações e vai colocando. É um jeito de você diversificar em várias empresas as suas ações, né? Porque você está com dinheiro lá, você tendo cota do fundo, você está diversificado em várias empresas com um valor bem baixo. Na XP, tem fundos a partir de R$500, fundos de ações que vocês podem colocar. São ótimos para investimentos a longo prazo. E uma coisa que vocês têm que se atentar é com o tempo de resgate. Ele tem que casar com o que você procura. A maioria dos fundos de ações, o resgate não é no dia seguinte, como o fundo de renda fixa. Tem resgate em 15, 30 dias, 60 dias, depende do tipo do fundo que você coloca. Os fundos de ações, eles têm uma taxa de administração maior, porque eles são muito mais trabalhados. Os gestores estão lá comprando, vendendo ações. Então, tudo isso, além do trabalho, tem um custo, né? Todos os custos de corretagem, de impostos, são descontados do fundo e isso é repassado através da taxa de administração para você. Então, a taxa acaba sendo um pouco maior. Porém, a rentabilidade deles a longo prazo é bem maior do que o fundo de renda fixa. O legal é que, além de ações brasileiras, tem muito fundo de ações internacionais. Você consegue com R$500 entrar num fundo de bolsa americana ou até mesmo de bolsa chinesa. Então são investimentos bem legais para você ter e para compor a sua carteira de investimento. Agora vamos conversar um pouquinho sobre fundo multimercado. O fundo multimercado ele pode ser desde o mais conservador, com uma volatilidade muito baixa, até super agressivo, com uma volatilidade maior do que ainda um fundo de ações. Então, o que é importante? É importante que você veja a lâmina, que você preste atenção para você colocar de acordo com o risco que você está disposto a assumir. Pela CVM, os multimercados eles não têm uma regra específica. Eles podem trabalhar com multimercados, como o nome já diz. Então, dentro dele, eles podem trabalhar com renda fixa, sim. Eles podem trabalhar com ações. Eles podem trabalhar com moedas. E eles podem trabalhar com opções e muitas outras coisas. Então, o que vai diversificar um fundo multimercado do outro é o que eles colocam no prospecto do fundo. A regra dentro do próprio fundo. Cada fundo tem uma meta, o quanto quer seguir e com o que vai trabalhar. Não vou me estender aqui muito sobre os fundos multimercados, porque é uma imensidão de informações e não vai caber nesse vídeo. Então, é mais para vocês entenderem que ele existe, que é importante analisar que tipo de multimercado você vai entrar.
mas são fundos sensacionais para diversificar a sua carteira. Fora esses 3 tipos de fundo, existem muitos outros fundos no mercado. Inclusive na XP tem uma infinidade, tem mais de 400 tipos de fundos de investimento, que você consegue entrar a partir de R$500. Então além desses 3, tem fundo cambial, tem fundo atrelado a ouro, tem fundo de criptomoedas e muitos outros tipos de mercado que você pode entrar através de um fundo de investimento. Então é importante que você veja a lâmina do fundo, analise o grau de risco do fundo, o risco que você está disposto a correr e cuidem do seu dinheiro, porque como eu digo para você, a gente trabalha tanto para guardar que a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente também. Um beijo, boa noite, contem comigo.